Olá, bom dia. O texto que nós vamos abordar nessa manhã, que dá início à última semana de Jesus antes da crucificação, chamado Domingo de Ramos, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Eu chamo a sua atenção para a leitura da palavra de Deus nos diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré, da Galileia. Nessa manhã, conhecida no calendário como manhã de Domingo de Ramos, nesse domingo que é especial, esse domingo dá início à última semana de Jesus antes da crucificação. O nosso objetivo é, durante essa semana, relembrar os passos de Jesus dia a dia, até a sua ressurreição daqui a 7 dias. Hoje, nós queremos falar sobre o domingo que antecedeu a ressurreição de Jesus. O domingo que dava início à semana da Páscoa, a semana em que ele entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Sobre o dia de hoje, como é que foi o dia de hoje, não é, para Jesus naquele tempo, né? Como foi aquele domingo que antecedeu a sua ressurreição? A história é muito bonita. Tente imaginar a chegada de Jesus, não é? Todas as multidões esperando, mas primeiro vem uma palavra de Jesus aos discípulos, que eles deveriam ir até um estabelecimento e ali procurarem uma jumenta e um jumentinho e trazer os dois, a jumenta e o jumentinho. Quando o jumentinho já estava pronto, os próprios discípulos pegaram suas vestes, algumas das suas vestes, colocaram sobre o animal, e Jesus sentou-se sobre ele. E foi sobre aquele jumentinho que ele entrou na cidade de Jerusalém, e as multidões ficaram muito alegres, e todas as pessoas ali presentes aclamavam e gritavam Hosana nas maiores alturas. A expressão Hosana, ou a palavra Hosana, é um brado de alegria. Ela não tem muito bem um significado acertado, mas ela tem um sentido de exaltação. Ela leva para o lado da exaltação da pessoa de Jesus, no caso. Entretanto, o curioso é que essa mesma multidão, dias depois, vai gritar, crucifica-o. Então, os mesmos lábios que disseram Hosana nas maiores alturas, foram os mesmos lábios que, dias depois, clamaram, crucifica-o. As mesmas mãos que foram elevadas às alturas, dizendo Hosana nas maiores alturas, foram as mesmas mãos que pegaram em pedras para atirar contra o Senhor. Estranho isso, não? Então nós queremos, nessa reflexão de hoje, do domingo que antecede a ressurreição de Jesus, relembrar esse fato, o fato do domingo de Ramos. Que história é essa do Senhor estar entrando de maneira triunfal na cidade de Jerusalém? Em primeiro lugar, irmãos, é a história de um rei que veio como servo. É a história de um rei que veio como servo. Eu chamo a sua atenção para a montaria. A montaria que esse rei está se utilizando ou se valendo não é um grande cavalo branco, mas é um jumentinho. E isso, irmãos, porque há uma profecia sobre isso. Mas é interessante a gente observar aqui, irmãos, que ele não está entrando
como um grande ditador, ele não está entrando como um grande estadista. Ele não possui vestes reais, mas as suas vestes são vestes serviçais, são vestes de uma pessoa comum. Então isso intrigava bastante a comunidade judaica, né? Como que ele é rei se ele não vem montado num grande cavalo branco? Como que ele é rei se ele não tem um grande aparato ao seu redor? Onde está a sua pompa? Onde é o seu palácio? Cadê o seu cetro real? Qual é a sua coroa? Onde está a sua coroa? Que reino é este desse rei? Onde estão a sua corte, os seus conselheiros? Onde está tudo isso? Então, Jesus Cristo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é a história de um rei que veio como servo. Uma segunda lição que a gente aprende nesse texto aqui, irmão, sobre a história, ou que história é essa, é a história de quem veio mudar a história. É a história de quem veio mudar a história. Não apenas a sua história, mas a história do universo. E ele veio mudar, irmãos, a própria história. Ele veio mudar essa história, mas não como um personagem qualquer, não como um rei qualquer, não como um estadista que os homens tanto procuravam, tanto esperavam, mas ele veio mudar a história como o Filho do Homem, como o Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. A história de fato mudou, o mundo não mais foi o mesmo após essa entrada, a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto sobre a história da entrada triunfal de Jesus, que história é essa? É a história de um conquistador que não veio se impor pela força. É a história de um conquistador que não veio se impor pela força. Jesus Cristo ele não veio impor, Jesus Cristo não veio forçar, mas ele veio conquistar com amor, ele veio conquistar com graça, com misericórdia, ele veio também conquistar com acolhimento, né? Ele não veio conquistar territórios geográficos, ele não veio para conquistar ou libertar Jerusalém do Império Romano, do domínio romano na época, mas ele veio para conquistar corações, ele veio para conquistar vidas, ele veio para conquistar pessoas. Então a história de Jesus, a história da entrada triunfal de Jesus, é a história de um conquistador que não veio se impor pela força. E uma quarta lição que a gente aprende aqui, irmãos, nessa reflexão sobre a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que história é essa? É a história da profecia que se cumpre diante dos olhos dos homens. É a história da profecia que se cumpre perante os olhos dos homens. O profeta Zacarias, que havia vivido algumas décadas antes, no capítulo 9, verso 9, ele já havia predito, já havia profetizado por Deus ao povo de Israel, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que espetáculo, não, irmãos? Presenciar o cumprimento de uma profecia ali, você fazendo parte de uma história. Eu acho muito bacana, acho muito bonita essa história, sabe por quê, irmãos? Porque é o desenrolar da profecia, é o desenrolar da história que foi criada e ela é dirigida pelo próprio Deus. Imagine-se fazendo parte da história. E aqueles homens estão ali presenciando isso, eles estão vendo a história se passar diante dos seus olhos. Eles estão presenciando o cumprimento de uma profecia, que está ali o rei. E o texto da profecia diz que é um rei humilde. Irmãos, nós estamos hoje pisando as mesmas pegadas de Jesus, nessa sua última semana antes da sua crucificação e ressurreição. A história que nós estamos abordando hoje, que aconteceu num domingo, é a história da entrada triunfal de Jesus. Que história é essa? É a história de um rei que veio como servo, é a história de quem veio mudar a história,
É a história de um conquistador que não veio se impor pela força. É a história da profecia que se cumpre diante dos olhos dos homens. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua casa, que nós possamos refletir sobre esse dia, a entrada de Jesus, que assim como Jesus entrou naquela cidade, que Ele também entre na nossa casa, que Ele entre na nossa residência e mude a história da nossa família. Um abraço, que Deus abençoe grandemente o seu lar. Amém.